Hoje é dia de festa. Quer dizer, todos os domingos são dias de festa, na realidade. Não é? Mas hoje é uma festa diferente, é uma festa especial. Quem é que adivinha em que versículo eu vou-me pedir para abrir a Bíblia? Eu acho que já sabem. Não pode ser de outra forma. Atos. Não pode ser de outra forma, não é? Pentecostes. Atos 2, do verso 1 ao verso 4. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Não é que seja obrigatório, mas é o que faz todo o sentido hoje. Diz lá assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, como hoje, estavam todos concordemente no mesmo lugar, como hoje. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Meu Espírito Santo, peço a tua intervenção nesta hora, Senhor. Já nos conduziste na adoração, mas eu peço que nos conduzas agora na tua palavra. Possas usar a minha vida para trazer o que tu tens para transmitir hoje a cada um de nós. Mas acima de tudo, tu possas abrir os nossos ouvidos espirituais, preparar o nosso coração para que esta palavra não seja apenas mais uma palavra, mas seja uma palavra que faça toda a diferença na nossa vida. Fique gravado no nosso espírito tudo o que tu tens para nós, cada detalhe, cada pormenor, para nós termos uma vida diferente de hoje em diante. Que o teu nome possa ser exaltado e glorificado diariamente nas nossas vidas a partir de hoje. É o que eu oro no nome santo do Senhor Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. E amém. Esta passagem é poderosa, uma passagem muito conhecida, não só porque relata algo que nunca mais aconteceu, nem na Bíblia, nem em nenhum registro histórico. Não há sinal de que nunca mais tenha acontecido nada semelhante. Relata algo que mudou a vida de todos os que lá estavam, mudou a vida de uma geração, de uma nação, mudou a tua vida e a minha. Nós só estamos aqui hoje porque aconteceu aquele Pentecostes. Claro que a gente vê cruzadas fantásticas no bom sentido, maravilhosas, em que o Espírito Santo se apresenta ali de uma forma poderosa e vidas são tocadas. Mas como ali é diferente. E esta passagem fala-nos de Pentecostes. Por isso nós hoje celebramos a festa bíblica de Pentecostes. Nós não celebramos o dia que o calendário diz que é de Pentecostes. Celebramos uma festa bíblica, que são coisas diferentes. O dia é algo que o ser humano criou, que as doutrinas criaram. Porque nós não estamos apenas a comemorar ou a relembrar o que está em Atos 2. É algo muito mais abrangente. É algo muito mais profético. Por isso é importante nós entendermos como tudo começou. Senão nós podemos cair no erro de estamos a comemorar um dia. Não, nós estamos a celebrar. O Senhor mandou-nos celebrar 3 festas bíblicas perpetuamente. Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Não são datas, são festas, são momentos, são ocasiões especiais em que Deus se move ainda hoje de uma forma poderosa. E se nós não fizermos isso, nós caímos no erro de resumir Pentecostes àquele domingo em que 120 homens viram a sua vida mudada para sempre, como nós lemos agora no livro de Atos 2. E é muito mais do que isso. Lembram-se quando nós celebramos a Páscoa, e nós temos sempre esse cuidado de ministrar dessa forma. Nós fizemos um paralelo entre a primeira Páscoa, não é? Quando o povo saiu do Egito, e a Páscoa em que Jesus é crucificado. Lembro-se que até falámos da contagem dos dias, para nós termos a noção que realmente o dia em que Jesus foi crucificado e o dia em que Jesus ressuscitou. Hoje o Senhor vai-nos mostrar o mesmo em relação ao Pentecostes. Não focarmos apenas no Pentecostes de Jerusalém, de há 2000 anos atrás, mas no Pentecostes completo. Porque o dia em que o Senhor entregou as tábuas da lei, que nós temos ali uma réplica muito humilde, no dia em que o Senhor entregou as tábuas da lei ao povo no Monte Sinai, foi o primeiro Pentecostes. Esse é o primeiro Pentecostes. Segundo os registros históricos, entre 1300 a 1500 anos depois aconteceu o Pentecostes de Jerusalém. Não se consegue dar uma data com um detalhe, senão com esta variação de cerca de 200 anos. Então, em Jerusalém é o segundo Pentecostes, mas tudo
está interligado. E só quem não entender a grandeza da Bíblia pode achar que tudo se resume ao Novo Testamento, como infelizmente muita gente acha que tudo o que tem a ver é apenas o Novo Testamento. Claro que o Novo Testamento é importante, é poderoso, porque Jesus apareceu no Novo Testamento. Porque tudo muda daí para a frente. É a redenção da humanidade, é o perdão dos pecados, é o alcançarmos a vida eterna. Claro que sim, mas tudo tem uma semente, se me permitem. No Antigo Testamento, tudo começou a ser gerado ali. E tal como a festa da Páscoa não foi o dia em que Jesus foi crucificado, Pentecostes não é o dia em que o vento impetuoso e o Espírito Santo é derramado. Parece a mesma coisa, mas tem uma grande diferença. E no mundo espiritual, os pequenos detalhes têm uma grande diferença. Até nós, no nosso dia-a-dia. Quem aqui gosta de cozinhar e de fazer bolos? Eu gosto de comer, mas também posso fazer. Todos nós sabemos que a receita existe porque tem uma razão de ser, é ou não é? Se eu colocar os ovos antes da farinha, aquilo já não vai dar a mesma coisa. Eu ponho os mesmos ingredientes, mas o detalhe é importante, é ou não é? Se eu colocar um antes do outro, já não sai o mesmo bolo, até pode ficar melhor, mas não é o que eu queria. Quem diz um bolo diz outra coisa qualquer, mas o bolo que é uma coisa gostosa e temos ali atrás coisas gostosas, é sempre mais animador a gente falar. Então no mundo espiritual é a mesma coisa. Os pequenos detalhes fazem toda a diferença. É completamente diferente a minha vida se eu entender tudo aquilo que o Senhor tem para mim ou se eu ficar apenas agarrado a um pormenorzinho. Claro que o que nós estamos aqui em Atos 2 é algo poderoso, é algo impactante, mas se nós entendermos, como eu disse, a abrangência total desta festa, nós vamos ver algo mais grandioso que o Senhor tem para cada um de nós. A palavra Pentecostes vem do termo grego Pentecoste, que significa quinquagésimo. Quinquagésimo quer dizer 50. Ou seja, fala uma referência ao 50º dia depois da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa aconteceu Pentecostes. 50 dias depois do povo ser liberto do Egito, aconteceu a entrega das tábuas da lei no Monte Sinai. Tudo isto tem uma razão de ser. Deixa-me trazer aqui alguns detalhes importantes sobre a festa de Pentecostes. Como eu disse, vão 50 dias, não é? Desde que o povo foi liberto, desde a Páscoa até Pentecostes. Pergunta. Começámos a ver, hoje o João está com o livro de cheques lá atrás para responder à pergunta. O João está lá com 1 milhão de euros para cada pergunta respondida com sucesso. Ele depois tem que resolver isso com vocês, não é comigo. É um problema que não é meu. Ele é que se ofereceu, eu só estou a fazer o papel, só estou a fazer o patrocínio dele. Quantos dias o Senhor Jesus teve junto dos seus discípulos após a crucificação? 40. Quantos dias estiveram reunidos à espera que o vento impetuoso viesse em Jerusalém? 10. 40 mais 10, 50. Ou seja, os mesmos 50 desde que o povo saiu de Jerusalém, do Egito até ao Monte Sinai, são os mesmos 50 desde que Jesus foi crucificado, até que o vento impetuoso, até que o Espírito Santo desceu. Tudo uma coisa a ver com outra. Os mesmos 50 dias. Ou seja, percebemos que é exatamente a mesma coisa e percebemos principalmente que o Espírito Santo derramado sobre os cristãos é uma promessa que já vinha desde o Antigo Testamento. E quando nós percebemos isso, percebemos que tudo está interligado. E ao percebermos que tudo está interligado, nós percebemos que não foi por acaso que naquele dia, como está em Atos 2, o Espírito Santo veio sobre aqueles 120 homens que estavam reunidos concordemente, ou seja, de comum acordo. Quer dizer que ninguém estava obrigado. Ninguém estava lá porque, eu tenho que ir, senão parece mal. Não. Eles estavam lá porque queriam. Esta festa de Pentecostes também é conhecida como eu disse, como festa da colheita, festa das primícias. Por isso nós temos uma mesa tão bonita aqui, e não só pela beleza, nós trazemos as nossas primícias, os nossos frutos, como se nós... Hoje nós não vivemos do campo, mas é o simbolismo de trazer aquilo que o Senhor produz, nós trazemos, entregamos ao Senhor, no final nós vamos dividir, cada um leva o que quiser, temos sacos para levar, mas é importante perceber porque é que nós temos esta mesa bonita. E eu vou mostrar porque é que nós temos esta mesa bonita. Abre a tua Bíblia comigo em Deuteronômio. Agora vamos para o Antigo Testamento. Deuteronômio no capítulo 8. Vamos perceber o que o Senhor nos diz, porque é que nós temos esta mesa. Deuteronômio capítulo 8, vamos ler os versos 7 e 8. Deuteronômio é um livro poderoso. Diz lá assim no verso 7 do capítulo 8. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais que saem dos vales e das montanhas.
terra de trigo, cevada, e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Então, quando o Senhor diz que vai ao povo que o vai colocar numa terra boa, o Senhor fala destes frutos de forma direta. Cientificamente falando, estes frutos que nós lemos aqui fornecem os nutrientes necessários para o sustento do ser humano. Ou seja, se nós não tivéssemos mais nada para nos alimentarmos, mas tivéssemos estes 7 frutos, nós vivíamos com a nossa saúde perfeitamente em paz. Não precisaríamos de rigorosamente mais nada. Ou seja, Deus, quando enviou o povo para a terra prometida, Deus enviou o povo para uma terra onde eles teriam o sustento físico necessário, porque o sustento espiritual Deus daria. É isso que a gente tem que perceber quando Deus nos manda fazer algo. Nós temos que ter essa confiança que o Senhor nos guarda. E sem entrar em grandes detalhes sobre cada fruto, alguns historiadores, não necessariamente cristãos nem judeus, dizem que Israel é a única terra onde estas espécies tão diversas, tão diferentes entre si, crescem naturalmente e com grande proximidade. Ou seja, não há mais nenhuma terra onde todos estes frutos deem, porque Israel é uma terra abençoada pelo Senhor. Amém? Nós temos que perceber isso. Então, quantos frutos são? Lembras que nós contámos? São 7 frutos. O Senhor fala-nos aqui de 7 frutos. Porquê 7? Porque 7 representa a perfeição. 7 é o número da perfeição. Então nós temos trigo, temos cevada, que são 2 grãos desta espécie. Porquê? Porque me falam de frutos que nascem do sol, mas que para nascer têm que morrer, têm que germinar. E os próximos 5 frutos são apetitosos. Eu vou-te ver se não me esqueço de nenhum. Temos uvas, temos figos, temos tâmaras, temos romã, uva, figo, tâmara, romã. Está-me a faltar um. O trigo e a cevada. São 7. Sim. Ok. É isso mesmo. Temos aqui, uns são verdadeiros. Estes podem comer no final. Estes não aconselho. São? São. Pronto. Estes são. Os daqui de trás não aconselho. Os da frente aconselho. Os de trás não. E estes estão aqui só para decorar. Estes não aconselho a comer. Não é saudável. Não são frutos abençoados. Amém? São plastificados. Então, porquê cada um destes símbolos? O que é que isto representa? Biblicamente falando, a uva tem como característica principal a alegria. Não estamos a falar do vinho nos tornar alegres. Estamos a tornar da uva ser uma fruta que representa a alegria. Não confundir com o vinho, com a fermentação. Estamos a falar da uva. O figo simboliza, biblicamente falando, perseverança. E nós não temos aqui figos verdadeiros também, mas podemos olhar para eles. Ainda não chegou a época do figo. Este ano o Pentecostes foi mais cedo um pouquinho. O ano passado já deu, que foi 15 dias mais tarde, já havia figos. Então, o figo simboliza perseverança. A romã é um fruto muito especial. A romã é um fruto que tem um detalhe muito interessante. Segundo os rabinos, eu nunca contei. Segundo os rabinos, cada uma destas sementezinhas de romã são 630 sementes que representam as 630 mitzvah que o Senhor deu ao seu povo. Se quiserem em casa, compram uma e contem, depois ponham lá no grupo a dizer se tem 630 ou não. Eu nunca fiz essa contagem. Honestamente, para mim não é relevante. O que é relevante é que eu sei o que é que Deus quis fazer com a romã. O restante, se tem 630 ou 629, 613, perdão, ou 630, não é relevante para o caso. Depois temos a oliveira ou a azeitona, e nós não temos, foi essa conta que me faltou, nós temos o azeite, que simboliza, sim, temos ali artificial, também, que não aconselho, e temos aqui em azeite, porque simboliza exatamente o quê? Simboliza o Espírito Santo, simboliza o nosso esforço, simboliza a forma como nós na prensa somos, como Jesus foi no Getsemane, pressionado para sair vida. É exatamente o que serve isso. E por último nós temos a tâmara. A tâmara fala-nos de mel. Quando na Bíblia nós lemos mel, na altura o mel não era cultivado por abelhas. O mel era pelas tâmaras. A tâmara é um alimento considerado um alimento real. Aliás, há uma espécie de tâmaras em Jerusalém que demoram 70 anos para ser colhidas. Eu planto hoje e só os meus netos é que vão celebrar e recolher as tâmaras. Mostra-nos o quê? Mostra-nos não só a doçura, mostra-nos não só a realeza, mas mostra-nos também que nós devemos esperar em Deus. Quando nós aprendemos a esperar em Deus, não interessa se é um dia ou se são 70 anos, se há uma palavra de Deus, eu sei aquilo que eu devo fazer. Ou seja,
Fazendo este paralelo agora, bíblico, para nós cristãos, dá para entender o que é que o Senhor escolheu cada um destes 7 frutos que profeticamente apontam para o homem. Vocês querem ver, olha, porquê? Um cristão deve ser como a cevada e como o trigo, que morre para si mesmo para germinar. Nós, se não morrermos para nós mesmos, não estaríamos aqui. Todos teríamos, com certeza, uma vida completamente diferente se um dia não escolhêssemos morrer para nós mesmos e deixar Jesus viver em nós. Esse é o papel do cristão. Nós devemos ser alegres, como é a uva. Alegres para ter uma vida alegre. Porquê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós entendemos isso, nós suportamos as adversidades. Nós deveremos, ao mesmo tempo, ser perseverantes como o figo. Porque um cristão tem que ser perseverante, porque há alguém que não desiste, alguém que tem uma fé inabalável. Devemos ser humildes também, porque é melhor servir do que ser servido. Devemos ser esforçados como o azeite, esforçados como a prensa, porque se nós nos esforçarmos, tudo funcionará melhor. E por último, nós devemos ser doces, porque o amor de Deus tem que ser real na nossa vida. Se o amor de Jesus, se a vida de Jesus em mim não me transformar e eu continuar a ser o guru mal disposto que eu era antes de conhecer Jesus, alguma coisa não correu bem. E posso-vos dizer, a falha não é de Jesus, a falha é minha, com toda a certeza. Nós temos que deixar que o Espírito Santo nos vá trabalhando. Então, esta mesa é a nossa forma de agradecermos ao Senhor por tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas. Não só na nossa vida como indivíduos, mas na nossa vida como igreja. O Senhor nunca nos deixou faltar nada, quer fisicamente falando, quer espiritualmente falando. Nem quando há um ano atrás, e todos sabemos o que aconteceu, tivemos uma rebelião na igreja e saiu muita gente. Nem nessa altura o Senhor nos deixou faltar nada. A mão do Senhor esteve presente, a mão do Senhor cuidou de nós. Então é importante percebermos isto. E este ano de uma forma especial, porque hoje nós fechamos um ciclo com esta festa também. Com esta celebração, com esta data, nós celebramos um tempo novo também que vai começar na Arca. Mas voltando aqui a Pentecostes, como eu disse, nós não falamos apenas de Atos 2, nós falamos de tudo o que aconteceu antes. Pentecostes fala do poder de Deus quando o Senhor entrega as tábuas da lei a Moisés. Mas Pentecostes também fala do poder de Deus quando o Espírito Santo é derramado em Jerusalém. Formas diferentes do poder de Deus ser derramado. Shavuot, ou Pentecostes, é uma festa única, mas com visões espirituais diferentes que se complementam. A primeira Pentecostes é diferente do segundo Pentecostes, mas os dois se complementam de uma forma poderosa. E nesta festa, eu atrevo-me a dizer que se cumpre o plano de Deus para a humanidade. Jesus já tinha vindo e agora o Espírito Santo é derramado. Está tudo preparado para que a humanidade possa começar a ter um tempo novo. No Monte Sinai, a aliança com o povo, separado pelo Senhor, foi entregue através da lei. O Senhor faz uma aliança com a lei. E em Jerusalém, o Senhor faz uma aliança no coração por todos aqueles que se deixam alcançar pelo seu Espírito Santo. Alianças diferentes, com o mesmo Deus, com o mesmo propósito. No Monte Sinai, preparar um povo. Ainda no outro dia fomos ministrados sobre o plano perfeito de Deus. O Senhor começou ali a preparar um povo para ter princípios, para não ser um povo pagão que fazia as coisas de uma forma diferente. E quando depois nós chegamos a Pentecostes, cerca de, como eu disse, 1300 a 1500 anos depois, chegamos ao segundo Pentecostes, o Senhor já faz uma aliança no coração através do derramado do seu Espírito Santo. Mas há muitas semelhanças entre o que aconteceu no Monte Sinai e há muitas semelhanças entre o que aconteceu em Jerusalém. Como eu costumo dizer, e vocês já me ouviram dizer isso várias vezes, no primeiro Pentecostes, Deus veio à terra com o seu quartel-general. Tudo o que Deus tinha, Deus trouxe. Foi trovões, foi tudo. Tanto que era tão intenso o ruído, era tão intenso tudo o que se via que o povo teve medo de subir e delegou em Moisés. Moisés, vai lá tu, que nós temos medo. Aquilo é muito poderoso, eles sentiram que não eram capazes. Então, no Monte Sinai veio o barulho dos trovões que assustou o povo. Em Jerusalém, eles ouviram um ruído forte de vento que vinha do céu. Eles não viram o vento, mas ouviram um ruído. No Monte Sinai havia uma sarça ardente que não se apagava. E em Jerusalém vieram o quê? Línguas de fogo sobre a cabeça de cada um deles. Há registros históricos sobre isso, não apenas na Bíblia, há registros históricos sobre isso. E essas línguas de fogo não os queimavam. Só estes dois exemplos já nos mostram um pouquinho do poder de Deus. Pensa assim comigo, já alguma vez viste alguma coisa queimar, ou melhor, arder e não queimar, não se apagar? Um simples fósforo. Nós riscamos o fósforo, ele começa a arder e chega a um ponto que ele apaga.
queima. A sarça ardia, não queimava. A sarça ardia e não se apagou. Pelas leis da física isto não é possível, mas pelas leis do grande eu sou, isto é possível. Da mesma forma, já viste alguém ter fogo sobre a sua cabeça e não se queimar? A gente às vezes vê uns memes nas redes sociais, não é? O pessoal nas festas e aquilo, vem aí casamentos principalmente e queimam assim a cabeça ou coisa no género. Apagam logo porque senão a pessoa morre. É impossível. Pelas leis da física, mais uma vez, não é possível. Pelas leis do grande eu sou, é possível. Aliás, nós temos o exemplo de Daniel, os amigos de Daniel na fornalha, aquele fogo intenso, conseguiu cortar as cordas deles, queimar as cordas deles, e as roupas deles não se queimaram, nem fuligem tinham. É possível pelas leis da física? Não. Mas pelas leis do grande eu sou, é. Quando nós fazemos um churrasco, quem está de volta do churrasco fica cheio de fuligem, fica cheio do cheiro. Os amigos de Daniel saíram de lá incólumes. Só Deus para fazer estas coisas. O nosso Deus é poderoso. É isso que nós temos que perceber. Uma coisa que nós temos que tirar de Pentecostes, não só de Pentecostes, mas principalmente de Pentecostes, é que o poder de Deus é imenso e não se esgotou nem no Monte Sinai, nem se esgotou em Jerusalém. Existe ainda hoje para as nossas vidas. E se nós percebermos isso, a nossa vida flui de forma diferente. E o vento? Alguma vez ouviste ruído de vento e não viste o vento? Não. A gente não vê o vento, mas vê as coisas a acontecerem com o vento. Quando a gente ouve um barulho de vento, a gente vê as coisas a mexer. Ali não, o povo ouviu o vento, mas não viu o vento. É um vento que faz som, mas que não empurrou nada nem ninguém. É Deus a fazer isto. No Monte Sinai o Senhor deu as tábuas da lei, o Senhor deu uma língua nova para o povo. O Talmud diz-nos, para quem gostar de estudar o Talmud diz-nos que quando Deus falou ao povo no Monte Sinai, a sua voz dividiu-se em 70 idiomas diferentes para poder alcançar todas as nações que existiam na Terra naquela altura. Poderoso isto que aconteceu. Nós vemos aqui em Pentecostes o que é que aconteceu em Jerusalém. O vento vem sobre eles e eles começaram a falar em línguas diferentes que os judeus de todas as nações que estavam presentes em Jerusalém entenderam. A mesma forma como Deus falou para o mundo todo no Sinai, é a mesma forma como Deus falou para o mundo todo em Jerusalém. O nosso Deus não muda. A única coisa que muda é a forma como nós nos chegamos a Ele e conseguimos aprender mais e entender mais do que eles. Então nós podemos fazer um paralelo completo entre o primeiro Pentecostes e o segundo Pentecostes. Deus está presente nos dois Pentecostes. Deus não delegou em ninguém fazer nada. E Deus muda as vidas nos dois Pentecostes. Deixa-me trazer-te uma última revelação, algo que talvez não soubesses, para nos mostrar a grandeza, a perfeição, a soberania de Deus sobre Pentecostes. Abre a Bíblia comigo no livro de Atos novamente, no capítulo 2. Vamos ao verso 41. Vamos ver o que aconteceu depois do sermão do apóstolo Pedro. Depois de eles serem cheios do Espírito Santo, o apóstolo Pedro faz um sermão poderoso. E o que aconteceu está aqui em Atos 2, no verso 41. Diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Ou seja, 120 homens são cheios do Espírito Santo. Um deles faz uma pregação poderosa e 3.000 vidas se rendem a Jesus e 3.000 vidas são batizadas naquela altura. E poderás tu perguntar, mas porquê 3.000? Porquê é que não foram 2? Porquê é que não foram 6.000? Porque nada na Bíblia acontece por acaso e é isso que eu te quero mostrar. Mas para nós entendermos porque é que foram 3.000, nós vamos onde? Ao primeiro Pentecostes. Volta lá comigo ao livro de Êxodo. Eu vou-te mostrar a perfeição de Deus. Êxodo capítulo 32, verso 25. O que é que aconteceu? Dar aqui um pequeno contexto. Moisés desce do Monte Sinai com as tábuas da lei. Moisés chega ao pé do povo, vê Arão e a multidão a idolatrar um bezerro de ouro numa grande festa e ele quebrou as tábuas, irado, zangado. Não é? Ora, olha o que aconteceu a seguir. Verso 25. E vendo Moisés que o povo estava despido porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim.
Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Verso 27. E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um ponha a espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi, verso 28, fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. O resultado da quebra da aliança foi a morte de 3.000 homens. O resultado da idolatria foi a morte de 3.000 homens. O batismo de 3.000 homens acontece quando a lei de Deus é gravada no coração e a redenção acontece naquela altura. A maldição de 3.000 homens, Deus corrigiu quando 3.000 homens foram batizados e começou uma era nova. Nada disto acontece por acaso. Nada na Bíblia é uma coincidência. O Senhor, o que começou aqui, o Senhor terminou em Jerusalém. Por isso é importante nós percebermos quão importante é a festa de Pentecostes. Claro, a Páscoa é importantíssima porque nos fala de Jesus. A Páscoa fala-nos da forma como o Senhor se entregou por cada um de nós. Mas eu atrevo-me a dizer que se complementa a Páscoa com Pentecostes. E depois tabernáculos. Tabernáculos é outra coisa. Tem a ver com a forma como Jesus vive na nossa vida. Tem a ver com a forma como nós deixamos Jesus tabernacularizar no nosso meio, nas nossas vidas. Mas Pentecostes é importantíssimo. O primeiro Pentecostes é o momento em que, através das tábuas da lei, como eu disse, o Senhor iniciou uma aliança com o seu povo. O segundo Pentecostes é o momento em que Jesus confirma a sua aliança com os discípulos e deu início à igreja, deu início ao corpo de Cristo. É poderoso nós percebermos este detalhe de Pentecostes. Deixa-me dar-te mais uns detalhes interessantes. A quem é que o Senhor entregou as tábuas da lei no primeiro Pentecostes? Moisés, o libertador do povo. Foi ou não foi que nós acabámos de ver agora? Quem é que confirma a aliança em Jerusalém? Quem é que dá aos discípulos essa aliança? Quem é que dá início à igreja? Jesus, o nosso libertador. Houve um libertador físico, Moisés, e há um libertador espiritual, que é Jesus. Um libertou o povo, tirando da terra de escravidão para a terra prometida. O outro nos liberta do mundo para viver no sobrenatural de Deus. Este é o Deus Todo-Poderoso a quem nós servimos. Este é o Deus Todo-Poderoso a quem nós hoje celebramos esta festa. No primeiro Pentecostes, o libertador era de carne e osso, como eu e tu. No segundo Pentecostes, o libertador é Espírito, que é Jesus, o nosso Salvador, o nosso Messias, o amado das nossas almas. Então nós temos que perceber isso. Uma libertação física, uma libertação espiritual, mas tudo interligado. Se eu me libertar espiritualmente, se eu aceitar Jesus e realmente de todo o meu coração eu quiser que Jesus seja o centro da minha vida, mas se eu não me afastar do mundo, eu nunca vou ser liberto espiritualmente, porque vou estar preso às amarras do mundo. Quando eu digo amarras do mundo, não é a gente agora fugir para viver na lua, é eu viver a vida de pecado que eu vivia antes. Eu quero Jesus na minha vida, mas continuo a fazer tudo o que eu sempre quis. Continuo a ir ao Pingo Doce e roubar a maçã porque me apetece. Eu continuo a fazer tudo o que eu sempre quis. Mas eu tenho Jesus. Tenho Jesus, mas bato na minha esposa, bato nos meus filhos, bato no meu marido, minto, roubo. Tenho Jesus. Não tenho nada. A pessoa diz uma coisa para ficar bonito, mas na realidade continua preso porque não foi liberto fisicamente nem espiritualmente. E é isso que nós temos que perceber quando o Senhor Jesus, no segundo Pentecostes, se entrega por nós. Quando Deus entrega o seu Filho em Pentecostes, o Senhor depois está a entregar o seu Espírito a toda a humanidade. E quando Deus faz isso, nós só podemos dizer o quê? Obrigado. Nós só podemos glorificar o nome do Senhor porque é algo que é poderoso. E sabem porque é que o fogo estava presente, seja no Monte Sinai, seja em Jerusalém, e hoje nas nossas vidas? Porque sem fogo não há profetas. Podemos ler a Bíblia de capa a capa, os 66 livros da Bíblia. Onde há profetas tem que haver fogo, tem que haver o fogo do céu. Onde há profetas tem que haver o fogo que vem no altar. Onde há profetas tem que haver um fogo que queima aquilo que é impuro. Onde há profecia tem que haver o fogo do céu, mesmo um fogo que não se veja. Por isso é importante sermos cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos enche com fogo. É esse fogo consumidor que consome o que está errado em nós, para que depois a palavra venha limpar-nos, a leitura da palavra venha limpar-nos, para sermos puros, para sermos aquilo que Deus espera que nós sejamos. E hoje nós celebramos Pentecostes. Hoje não é diferente do que foi naquela altura. Porque se nós não tivermos o fogo de Deus sobre a nossa vida, eu atrevo-me a dizer que nós não temos a sua presença.
Podemos cumprir um ritual religioso. Não, eu vou aos domingos à igreja porque é importante. Mas de segunda a sábado, qual é o lugar que Deus tem na minha vida? Será que das 24 horas do dia eu tiro algum tempo para ter esse fogo de Deus na minha vida? Ou eu acho que venho ao domingo, ou ao sábado, ou no dia que for, junto-me com os meus irmãos, o fogo cai, mas eu chego a casa. E se eu não alimentar esse fogo, se eu não colocar o meu coração como uma brasa viva no altar, esse fogo vai se apagar. E terça, quarta-feira ou quinta, eu já não sou mais o homem nem a mulher de Deus que eu era. Por isso é importante nós termos intimidade com Deus. Por isso nós falamos sempre de termos uma vida diária com Jesus. Uma vida em que nós vamos aos pés do Senhor, uma vida em que nós lemos a palavra, uma vida em que nós oramos, uma vida em que nós temos o nosso devocional, uma vida em que nós choramos aos pés de Jesus. Que às vezes a vida está difícil, está. Uma vida em que nós nos lamentamos, uma vida em que nós rimos com Jesus, em que nós gargalhamos com Jesus porque tudo está bem. Faz parte, é o nosso irmão mais velho. Se nós fizermos isso, a nossa vida muda. Mas se nós não fizermos isso, nós somos pessoas comuns, iguais às outras. Sem a presença de Deus em nós, o mover profético não existe. Os frutos do Espírito, os 9 gomos dos frutos, não é real na nossa vida. Os dons, então, são uma miragem. Ainda no outro dia, no discipulado dos homens da outra semana, o nosso presbítero Alcides falou sobre o rei Asa e falou, no final, tivemos um pouquinho a conversar, ele falou, e é verdade, nós podemos ter muitos dons se não tivermos o discernimento espiritual. Nós falha-nos muita coisa. Já agora aproveito para lembrar porque é que há homens que não estão a entrar no discipulado à quarta-feira. Tirem esse tempinho das suas vidas. Não me digam que não conseguem ter 1 hora de 15 em 15 dias às quartas-feiras. Se não conseguem, fantástico. Mas tentem priorizar isso, que é importante. Mas se nós não conseguimos ter esse tempo com Deus, se nós não conseguirmos ter essa presença de Deus, nós não somos crentes sobrenaturais, somos crentes normais. E o crente normal não experimenta os milagres. O crente normal não experimenta ouvir a voz de Deus, não experimenta ter visões, não experimenta ver as coisas acontecerem de uma forma poderosa. E não tem a ver contigo ou comigo. Sou mais bonito, sou mais feio, sou mais alto, sou mais baixo, sou mais crente, sou menos crente, sei mais versículos, sei menos versículos. Não tem nada a ver com isso. Com eu ser especial. Tem a ver com o poder de Deus sobre a minha vida. Eu buscar esse poder de Deus. Eu clamar por esse poder de Deus. Eu clamar para que a minha vida seja diferente. Nós temos de viver o nosso Pentecostes pessoal todos os dias. Pastor, mas eu posso ter um Pentecostes pessoal? Posso não. Eu devo ter um Pentecostes pessoal. Não estou a minimizar o que o Senhor fez no Monte Sinai. Nem nada que se pareça, muito menos. Nada disso. Mas eu posso ter o meu Pentecostes diário. Eu devo ter o meu Pentecostes diário em que eu vou à presença de Deus e ouço a voz do Senhor. E o Senhor me diz o que fazer. E o Senhor me ajuda. E há dizem que o Senhor não me diz nada porque a única coisa que é para eu estar em silêncio a contemplar a sua presença. Nós cantamos uma música linda. Porquê é que nós não escolhemos 5 minutos por dia em que pomos um louvor e vimos à presença de Deus, nos ajoelhamos, não falamos nada, só ficamos a adorar? Eu garanto a cada um que não é capaz ainda hoje de ter um devocional. Se a gente começar por 5 minutos com uma música, ao fim de algum tempo, esses 5 minutos vão se prolongando e nós temos prazer em estar na presença de Deus e não passamos sem esse tempo. Faz-nos falta. Nós alimentamos o nosso corpo, pelo menos, quem faz pelo menos 3 refeições por dia? Pequeno almoço, almoço e jantar. Depois há aqueles que fazem 10, pronto, cada vez que vem uma coisa, cada vez que se vai à cozinha come-se uma bolacha. A gente faz muitas refeições para alimentar a nossa carninha, para ficarmos fortes. Agora então, como diz os nutricionistas, temos que comer muita proteína, temos que ser muito fortes. E o nosso espírito? Posso fazer uma brincadeira? Aqui está a proteína grátis para o espírito. Aqui está a proteína que muda a nossa vida, que nos faz ver a vida de forma diferente e faz-nos ver as coisas de forma diferente. Quando nós lemos a palavra de Deus, o Senhor nos surpreende e nos conquista para outras coisas. Então tem que ser uma decisão nossa fazermos o certo. O povo judeu tentava cumprir a lei, fazia muita coisa por obrigação. Ainda hoje a lei fala de coisas de obrigação. Há religiões que falam em que se tem que orar X vezes por dia numa determinada direção. Coitados, até parece que se eu não tiver
na direção certa de Deus. Deus não ouve a minha oração, mas pronto, cada um acredita naquilo que quiser. Nós somos uns privilegiados. Eu não tenho que pagar para orar. Eu não tenho que fazer nada de especial. Eu só tenho que querer mudar a minha vida, fazer por amor. Não tenho que pagar nada ao Senhor. Nós, quando trazemos oferta na igreja, é para honrar o Senhor na nossa celebração. Nós, quando entregamos um dízimo, é um princípio bíblico. Não é para pagar nada do que Deus nos faz. Eu pago com a minha vida, da forma como eu me entrego a Deus, mas é uma paga que vem para mim próprio. Isto é o amor de Deus. E nós só temos o poder de Deus nas nossas vidas diariamente, se eu for pedir esse poder diariamente. Nenhum de nós consegue ter nada fisicamente se não fizer nada para o alcançar. Espiritualmente também. Lamento informar. Se eu não fizer nada para... Claro que Deus pode mudar tudo, porque Deus é soberano. Mas os princípios bíblicos dizem, se eu não fizer nada, eu não vou ter nada. O meu primeiro pastor tinha uma frase que dizia assim: quem faz o que sempre fez, tem o que sempre teve. Independentemente de algumas coisas com que eu não concordaria, esta frase é uma frase que eu acho que é perfeita. Se eu quiser continuar hoje igual ao que era ontem, é fazer exatamente o mesmo que fiz ontem. Se eu quiser ser diferente a partir de hoje, é fazer alguma coisa diferente. Tudo depende de mim. O poder de Deus vem sobre a tua vida e sobre a minha. Ele vem do céu. Não sou eu que produzo. É Deus que faz isso acontecer. Mas eu tenho que estar receptivo. Eu tenho que querer. E quando eu tenho o poder do céu, quando eu tenho o fogo de Deus sobre a minha vida, os céus se abrem sobre nós. Aquilo que parece que é impossível acontecer, acontece. Aquele pedido de oração que parece que nunca mais acontece, um dia desata, um dia abre. Porquê? Porque eu clamei, porque eu orei, porque eu busquei, porque eu tive o meu Pentecostes diário. Quando isso acontece, as coisas se mudam. Atenção, não estou a dizer, não, o pastor está a dizer que se eu fizer vou acontecer. Não. Estou a dizer que eu faço a minha parte. Deus, na sua soberania, sabe o que é o bom para mim e o que não é. Não estou agora a dizer, não, se eu orar muito, tudo o que eu pedi vai acontecer. Eu não disse isso, eu não digo isso, porque a Bíblia não diz isso. O que eu estou a dizer é que se eu não fizer a minha parte, como é que eu posso esperar que Deus faça a parte dele, se eu não fizer a minha parte? Então é importante eu perceber isso. E quando eu conheço Deus, quando eu conheço a forma como Deus se move, Deus trabalha na minha vida para que outros possam ser trabalhados através de mim. Para que outros possam ser trabalhados através de ti. Esse é o nosso papel. Semana passada a pastora ministrou-nos sobre a grande comissão. O ir e fazer discípulos é exatamente isso. É verem o que Deus faz na minha vida e os outros quererem alcançar de uma forma positiva aquilo que Deus faz na nossa vida. É o melhor discipulado, é o melhor evangelismo que nós temos. É o evangelismo por comportamento. É o evangelismo por leitura das nossas vidas. É nós termos uma Bíblia com pernas onde nós estamos, alguém possa olhar para nós e ver: eu quero experimentar aquilo. Eu não sei o que é, mas eu quero experimentar aquilo. Vou-te dizer uma coisa: quando conheces Deus e lhe dás o centro da tua vida, o Senhor fala contigo e diz-te como fazer e o que fazer, mesmo que não saibas, mesmo que tenhas medos, mesmo que tenhas receios. Por isso é que nós celebramos a festa de Pentecostes. Porque nós não estamos apenas a celebrar a entrega das tábuas no Monte Sinai. Nós não estamos apenas a celebrar o derramado do Espírito Santo em Jerusalém. Nós estamos a celebrar aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas quando nós dizemos: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. E é esse clamor que hoje nós temos que sair daqui a dizer neste dia de Pentecostes. Se nós fôssemos apenas lembrar o que está em Jerusalém, o que aconteceu em Jerusalém em Atos 2, ou o que está em Êxodo no Monte Sinai, nós estaríamos a minimizar o que Deus fez, porque há muito mais além disso. Aquilo é o início de algo poderoso para as nossas vidas. E hoje, ao celebrarmos Pentecostes, eu lembro algo que é importante, que está lá em Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Se nós tivermos essa convicção que o Espírito do Senhor está sobre nós, se nós buscarmos isso, nós com gratidão celebramos a vida que o Senhor nos dá. Amém. Podemos ficar de pé nos nossos lugares para nós podermos terminar. Nós hoje celebramos, como eu disse, não apenas uma festa, mas nós celebramos o sermos cheios do Espírito Santo. Nós cantamos uma música que nos fala do fogo de Deus sobre as nossas vidas, do fogo de Deus sobre o altar. Nós somos esse altar vivo.
nós podemos e devemos celebrar esse fogo diariamente nas nossas vidas. Não vivermos mais pela nossa mente, mas vivermos pela direção do Senhor, pelo mover profético de Deus. Quando nós fazemos isso, a nossa vida muda. Se calhar podemos dizer, mas eu ainda não sei como é, pastor, eu não sei bem como é que é de começar. Põe essa música 5 minutos todos os dias. Escolhe uma música, escolhe um louvor, fecha-te no teu quarto, deixa aquela música entrar no teu coração, deixa aquela música fazer parte da tua mente, fazer parte do teu espírito, e aos poucos tu começas a cantar aquela música e tu, sem perceber, estás a adorar o Deus vivo, e sem tu perceberes, de repente o teu quarto se enche da glória de Deus e tudo muda. E é isso que é importante. Só que é uma decisão que nós temos que tomar. Ou queremos isso para a nossa vida, ou nós não queremos isso para a nossa vida. Então hoje é o dia de nós começarmos a clamar por Pentecostes. Não apenas hoje, não apenas quando o louvor começar a ministrar-nos. É clamar aqui, é clamar em casa, é clamar em todo o momento onde nós estamos. Porque, como eu disse, hoje começa um novo ciclo na arca, mas também começa um novo ciclo nas nossas vidas. E nós não nos podemos esquecer disso. Hoje, debaixo de uma direção de Deus, nós estamos a deixar este espaço, estamos a fechar este espaço hoje, mas estamos a abrir espaço físico e espiritual para que Deus possa transformar ainda de uma forma mais intensa as nossas vidas. Eu creio que isso vai acontecer, para alcançar no Senhor algo que mudará a nossa sorte e a sorte dos que nós iremos alcançar. Então, hoje é tempo de tu confiares no Senhor, confiares que o Deus que te guardou até aqui, que te confiou até aqui, é o Deus que pode fazer infinitamente mais do que nós possamos pedir ou pensar. Podemos fechar os nossos olhos para nós orarmos. Amém? Senhor meu Deus, muito obrigado pelo Pentecostes no Monte Sinai. Muito obrigado, Senhor, pelo Pentecostes em Jerusalém. Muito obrigado porque o Teu Espírito foi derramado sobre a humanidade, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque nós temos o entendimento que não vivemos coisas diferentes, não vivemos coisas separadas, mas vivemos festas que se confluem numa só, que tem a ver com a aliança que Tu fizeste com o Teu povo e com cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Eu oro para que cada um de nós possa verdadeiramente, a partir de hoje, buscar Deus de uma forma diferente. Possamos entender a importância de buscar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E possamos entender a importância de celebrarmos esse Pentecostes diário. Senhor Espírito Santo, eu peço que Tu possas vir sobre as nossas vidas como um vento impetuoso. Possas mudar a nossa forma de ver, a nossa forma de ouvir, a nossa forma de falar. Possas mudar a nossa visão, a nossa mente, Senhor. Possas transformar-nos completamente para nós podermos experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Que a gente não se conforme com as coisas que o mundo nos tenta incluir e incutir e obrigar até, meu Deus, mas que a gente possa manter-se inalterados nos nossos princípios, que são os princípios da Tua palavra. Enche-nos da Tua vida nesta manhã, Senhor, e ajuda-nos a fluir na Tua presença, meu Pai. É o que eu oro no nome santo do Senhor Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém.